Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Beshem Yeshua HaMashiach, bendito é o nome do nosso Mashiach, é aquele que vive e que reina para todo sempre. Claro que se é para sempre, é para todo, né? Olha só, eu quero estar dando continuidade àquele shiur, aquele estudo a respeito de Malquisedeque, o primeiro rei que recebeu o maser, o dízimo, a 10ª parte. E quem era ele? Como nós já falamos, nós vimos que era Yeshua HaMashiach, ele é o próprio Yeshua HaMashiach, e nós vimos que a aliança feita com Yeshua, não anulou a Torá. Ele não veio para anular a Torá, mas ele plenificou a Torá, o ensinamento dado por Elohim a Moshe. Olha só, e nós vamos ver aqui hoje a partir do versículo 22, já terminando o capítulo 7 do livro de Hebreus, e eu quero estar meditando juntamente com você. Aqui não fala abertamente da dízima, mas deixa subentendido. Se você observar desde o primeiro versículo do capítulo 7, você vai ver que fala da dízima, fala do maser, fala do dízimo, da 10ª parte. Então, eu quero estar fazendo esse encerramento aqui, para que nós no próximo shiur, no próximo estudo, já venhamos estar estudando sobre Malaquias 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ver o capítulo inteiro, porque não adianta pegar um versículo isolado, apenas um versículo, e estar explicando aquilo ali isoladamente. Olha só, nós não somos dizimista, praticante do maser, nós não somos por causa de barganha, nós não somos dizimista porque queremos barganhar com o Eterno, queremos trocar com Ele alguma bênção, queremos comprar através da nossa fidelidade a nossa bênção. Claro que não. Nós somos obedientes à Sua palavra porque o amamos e desejamos estar na presença dEle, desejamos estar com Ele. Tudo que fazemos em direção a Ele, praticando a palavra dEle, nos aproxima dEle. Mas também sabemos que, como Ele mesmo disse ali no livro de Hebrim, inspirado, o apóstolo Shaul inspirado, ele diz que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Ainda que nós não praticamos a palavra dEle por interesse, mas sabemos que Ele nos abençoa porque Ele nos ama. E quando nós o amamos e nos aproximamos dEle, então Ele nos abençoa, Ele nos prospera, Ele nos dá saúde, Ele nos dá paz, Ele nos dá felicidade, Ele nos dá alegria, Ele nos dá bem-estar, Ele nos faz estar seguro. E quando praticamos a vontade dEle, a shalom dEle, que somente Ele tem shalom, está sobre a nossa vida. Não é porque queremos comprar bênção que somos dizimistas. Nós somos dizimistas porque o amamos e porque é um mandamento a qual devemos praticar. E isso nos aproxima dele, como tantos outros mandamentos. Cada mandamento que você pratica, você se aproxima dele. Quando você não toma o nome dele em vão, ou de qualquer maneira, quando você não banaliza o nome dele, você se aproxima dele. Quando você guarda o Shabat, pratica o Shabat, busca-o no Shabat, você está fazendo o quê? Se aproximando dele. Ao não roubar, ao não matar, não fazer fofoca de outrem, não dizer falsos testemunhos, não inventar história sobre a vida de ninguém. Quando você obedece os mandamentos, as mitzvot do Eterno, você se aproxima dele.
E nós praticamos os seus mandamentos, os seus mitzvot, porque queremos estar perto dele. Queremos estar com ele. E sabemos que se estivermos com ele, ele nos abençoa em todas as áreas. Quando eu pratico o macer, a 10ª parte, eu sou abençoado. Financeiramente, em outras áreas também. Olha o que está escrito aqui no capítulo 7 de Hebreus, no versículo 22 em diante. Isso mostra quão superior é a aliança da qual Yahushua HaMashiach se tornou fiador. Que coisa maravilhosa! Isso mostra que a aliança com Yahushua, ela é mais preciosa do que a aliança de Abraão. Porém, a aliança de Yahushua não anula a aliança de Abraão. Ela não anula a promessa de Abraão. Porque está escrito no mesmo livro de Hebreus, aqui no capítulo 11, que pela fé de Abraão, ele é usado como exemplo, porque nada dos Ketuvim Netzerim do Novo Testamento anula o Velho Testamento. Eu já vi muitos pregadores, entre aspas, aí, dizer que o Novo anulou o Velho. Não, não é isso. O Novo, ele veio para planificar, para tornar viável a nossa proximidade com o Eterno, e não para anular o passado, não para desinstituir a aliança de Abraão. Olha só, então está escrito aqui: os Kohanim, os sacerdotes da atualidade, existe em grande profusão, porque a morte os impede de continuar o ofício. Ou seja, os sacerdotes da atualidade, eles não conseguem fazer algo que permanece. Por que não conseguem fazer algo que permanece? Porque todo sacerdote, inclusive o profeta Monteiro e outros aí que se autonomeia sacerdote, levita, etc., Kohanim, Kohen Gadol, todos eles, Neviim, todos eles do passado já passaram, e todos que existem hoje na atualidade também passarão. Somente as Sagradas Escrituras permanece, somente a aliança do Eterno permanece. Olha só, então diz aqui as Sagradas Escrituras: no entanto, pelo fato de viver para sempre Yahushua, sua posição de Kohen não é passada a nenhum outro. Porque quando um sacerdote recebia a legalidade, ele tinha um período de tempo para ele ser sacerdote. E quando chegava o tempo determinado, outro substituiria ele. Por quê? Porque ele é um ser humano. Qualquer sacerdote do passado era um ser humano. Porém, o Yahushua, que é Kohen, ele é o sacerdote do sacerdote. Ele está vivo, continua vivo, porque ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele não muda, ele é o mesmo que fez a aliança com Abraão. Ele é o mesmo que fez a aliança com Isaac. Ele é o mesmo que fez a aliança com Jacó. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo que recebeu a promessa, que deu a promessa a Abraão. Ele é o mesmo que recolheu a dízima de Abraão. E ele continua sendo o mesmo na atualidade, nos dias de hoje, porque ele é Adonai e não muda. Ele disse, olha o que está escrito mais aqui: consequentemente, ele é capaz de libertar de forma total quem se aproxima de Elohim por seu intermédio, porque vive para sempre e é, portanto, capaz para sempre de interceder a favor deles. Então, se
o mandamento de Moshe é valioso, se nós temos que praticar os mandamentos que foi dado a Moshe, também devemos praticar esses mesmos mandamentos, porque nenhum deles foram anulados por Yeshua. Sim, mas ele tornou os mandamentos melhores, mais vigorosos, porque ele não precisa ser substituído. Como nós vimos, e nós vamos ver daqui a pouquinho, que não só ele planificou os mandamentos, como ele condenou quem ensina errado, quem ensina contrário. Olha o que está escrito. Esse é o tipo de Kohen Hagadol, o sacerdote o maior de todos, Kohen Hagadol, que sempre que supre nossas necessidades, santo sem nenhuma ligação com o mal, sem mancha, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Olha que coisa maravilhosa. A aliança com ele é perfeita. Por que é perfeita? Porque ele não é um ser humano pecador. Ele não comete falhas, como muitos cometem. Ele não é transgressor de qualquer lei. Não, ele não é nenhum transgressor, ele não tem pecado. E o que é pecado? Pecado é transgressão da Torá. Pecado é diminuir ou aumentar a Torá. Isso é pecado. Quando eu aumento, dizendo que algo está anulado, eu estou pecando. E quando eu diminuo, ocultando algo, eu também estou pecando. Mas quando eu pratico na minha vivência, na minha vida diária, as Sagradas Escrituras, então eu estou sendo liberto do mundo, liberto. Por isso ele pode libertar as pessoas para sempre. Do mundo, do pecado, da doença, da miséria, das maldições. Ele pode libertar todo aquele que pratica a sua palavra, que obedecem os seus mandamentos. Olha só, ao contrário dos outros, Kohanim, Gadolim, eles não têm a necessidade, olha só, ele e Yahushua não tem a necessidade diária, como os demais, de oferecer sacrifício primeiro pelo pecado pessoal e depois pelo pecado do povo, porque fez um sacrifício de uma vez por todas. Que sacrifício é esse? Ele entregou a si mesmo. Qual na história, dentre todos os sacerdotes, dentre todos os Kohen Gadol, dentre todos os Kohanim Gadolim, dentre todos os sacerdotes, qual dele foi que morreu e se ofereceu e ressuscitou? Qual dele foi que ressuscitou? Nenhum deles. Olha só. E como eles eram pecadores, eles tinham que fazer primeiro sacrifício por eles. Por isso o sacrifício deles nunca era perfeito. Mas Yeshua e Yahushua HaMashiach, por ele não ter pecado nenhum, o sacrifício dele, a oferta dele, a dízima dele foi perfeita. Ele se ofereceu a si mesmo. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo fisicamente à direita de Elohim, o Todo-Poderoso. Porque ele é o próprio Elohim. Ele é o próprio. Ele disse, eu e o Pai somos um. Olha o que está escrito mais, para a gente estar encerrando. Olha só. Porque fez o sacrifício de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A Torá constitui Kohanim, Gadolim, a homens que têm fraquezas, mas o texto
que fala sobre um juramento, um texto escrito na Torá. Posteriormente, aponta para o Filho que alcançou o objetivo para sempre. Ou seja, tudo o que é feito pela Torá são profecia do que há de vir. Yeshua veio, abriu a porta para nós, nos dando o direito também de sermos feitos filhos e filhas de Elohim. Yeshua veio e trouxe a nós o direito, não só o povo evri, o povo hebreu, mas todos os seres humanos que o recebe o direito de serem feitos filhos e filhas de Elohim. Olha só, e quem ensina errado, quem diz para não fazer isso, não fazer aquilo, quem fala que a Torá não tem mais valor nenhum, quem fala que os mandamentos, que você não precisa ser dizimista, esse está ocultando ou tirando algo da Torá, das Sagradas Escrituras. E olha o que acontece com alguém quando ele tira algo das Sagradas Escrituras. Está lá no Evangelho de Mateus, Matitiarro, capítulo 5, o versículo, vamos ver do versículo 17, nós já vimos no shiur passado, mas vamos ver do versículo 17. Não pense que vim abolir a Torá, retirar a Torá, ou os profetas, ou os Neviim. Não vim abolir, mas completá-la, planificá-la. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud ou um kodesh da Torá passará. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenha ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor desses mitzvot, desses mandamentos, e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino de Elohim, no Malhut Hashamai, no reino dos céus. Mas quem obedecer a elas e ensinar desta forma, serão chamado maior no reino de Elohim, no reino do céu. Pois eu lhe digo, a menor que sua justiça, a menos que sua justiça seja maior, muito maior que a dos mestres da Torá e dos parushim, escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino de Elohim, a menos que você pratique. Por que, profeta? Por que eu tenho que praticar o Maaser? Por que eu tenho que guardar o Shabat? Porque aquele que não faz estas coisas não entrará no reino de Elohim. Se os judeus que foram escolhidos por Elohim, a nação judaica, precisa ser fiel à Torá, nós que somos enxerto na videira, precisamos mais ainda. Nós que somos pequeninos, nós que éramos as nações, os goíns, nós não tínhamos o direito, mas Yeshua veio e abriu a porta para nós. Então nós não temos que entrar como se fôssemos um invasor, não. Nós temos que entrar praticando tudo o que os judeus praticam e ainda mais, porque se a nossa justiça não exceder, não for maior, se o que os judeus fazem é recebido pelo Eterno, nós temos que fazer mais. Não só fazer o que os judeus fazem, mas temos que fazer mais. Temos que praticar mais. Temos que ser mais fiéis. Temos que honrar o Eterno muito mais. E se alguém ensinar algo contrário às Sagradas Escrituras, ele será o menor.
ele será o menor. Ele pode até ser grande aqui na terra. Ele pode até ser grande, pode até algarear milhões de pessoas para ele. Mas não vai entrar no reino de Elohim. Por isso, eu ensino a verdade. Profeta, curto e grosso, eu preciso ser dizimista? Sim. Profeta, existe dízimo em dobro? Não. Dízima, maser, significa a 10ª parte. Não é a 11ª parte, não é a 9ª parte, não é a 6ª parte, não é o que eu quiser, é 10%. E acabou, não mais e não menos. Se formos fiéis naquilo que ele determinou, então seremos grandemente abençoados. Em praticar toda a palavra, todas as sagradas escrituras, todos os mandamentos do Eterno, devemos praticar. Devemos pôr em prática em nossa vida, se queremos entrar no Malhut Hashamai, na grande cidade santa, na nova Jerusalém celeste. Então, curto e grosso, devo ser dizimista? Sim. O dízimo vai permitir que eu entre no reino de Elohim? Claro, com outros mandamentos também, que nós vamos ver, nós já falamos do Shabat e outros também. E se eu deixar de guardar o Shabat, e se eu não for dizimista, eu perco a minha salvação? É a palavra de Elohim que está dizendo. Pois eu lhe digo, a menos que a sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos parushim, vocês não entrarão no reino de Elohim. Profeta, se eu não for dizimista, eu perco a minha salvação? Perde. Não é eu que estou inventando, está escrito aqui. Mas não é só ser dizimista, é guardar o Shabat, é ser fiel ao Eterno, é amar Ele acima de todas as coisas, é temer o nome dEle, é ter temor pelo nome dEle, não tomar o nome dEle em vão, respeitar o próximo, amar Ele acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É todos os mandamentos que passa a fazer parte da sua vida quando você tem uma conversão genuína. Quando você realmente é uma pessoa convertida ao Adonai, essas práticas se tornam coisas naturais na sua vida. Não é difícil. Já me disseram, profeta, eu não sei se eu vou conseguir viver o resto da minha vida sem ir para os bar, sem bagunçar, sem se prostituir, sem pecar. Eu disse para essa pessoa, eu não consigo me ver fazendo essas coisas. Para mim é natural guardar o Shabat. Para mim é natural ser um dizimista. Para mim é natural oferecer adoração ao Eterno através das minhas ofertas. É natural. Não forço nada. Eu não me obrigo a nada. E eu não faço para pagar algo ao Eterno. Eu não faço para comprar algo do Eterno, não. Eu faço por obediência. Mas eu sei que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu fui no monte esses dias para trás, e o Eterno mandou que eu fosse no monte, minha esposa e eu, e lá Ele falou comigo, que a partir de janeiro, as coisas vão mudar para nós. Você que é fiel a Ele, você que busca honrá-lo, que busca praticar os mitzvot, os mandamentos dEle, Ele vai te prosperar sobremaneiramente. Aqueles que não se corrompem, aqueles que não se vendem, aqueles que não se doem ao mundo, mas pratica fielmente aquilo que aprende. O pecado de não conhecer não é levado em conta. Se você não sabe de algo, então não tem como você praticar aquele algo. Mas no momento que você passa a conhecer, então você deve praticar. E isso vai gerar bênção para a sua vida. Meate, pouco a pouco, você vai aprendendo, vai praticando. Eu ainda tenho muito que aprender. Tem 22 anos que eu prego o Evangelho.
que eu prego a palavra do Eterno. E eu tenho aprendido a cada dia mais. Como eu disse na noite anterior, eu já li a Bíblia 9 vezes. 9 vezes. E preciso muito mais de ler ainda. E aprender muito mais ainda. Amém? Pega aí o seu copo com água. Eu quero orar por você. Quero consagrar esse copo com água. E através desse copo com água, quero determinar na sua vida a bênção, a prosperidade, a alegria. Shalom. Para resumir, shalom. Plenitude. Porque Yeshua é Sar Shalom, príncipe da paz. Sar Shalom. Ele é o rei da paz. Ele é o rei da plenitude. Ele é poderoso Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento, perante ti, diante da tua face estou, Pai. Depois de ter meditado juntamente com esta pessoa nesta tua maravilhosa palavra, Pai querido e amado, eu quero pedir a ti humildemente, como teu humilde servo, abençoa todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que até nesse momento ela ouviu esta palavra e que ela está determinando em si mesma que ela vai praticar os teus mitzvot, as tuas palavras, os teus mandamentos, sem exceções. Pai querido e amado, e eu quero orar neste momento principalmente pelos dizimistas deste ministério, porque tu me chamaste, Pai, para ser um pregador da verdade, para ministrar a verdade, como está escrito na tua palavra. Tu darias ao teu povo pastores que ministrassem a verdade de justiça. Pai querido e amado, neste momento, no nome do teu filho amado Yahushua HaMashiach, eu abençoo todos que estão me vendo. E se há alguém doente, seja curado. Se há alguém que precisa de libertação, seja liberto agora. Se alguém está com a sua vida financeira destruída, Pai, eu peço, abre as janelas do céu e derrama sobre teus filhos bênçãos sem medidas. Dê a eles prosperidade, dê a eles saúde, dê a eles paz, alegria, felicidade, bem-estar, segurança. Dê a eles, Pai, shalom sobre a vida de cada um. Assim eu declaro todos abençoados. E no nome de Yahushua HaMashiach, eu dou ordem de cura e de libertação. E a partir desse momento, todo mal sai, toda dor sai, todo sofrimento, toda miséria, toda perturbação, sai agora, vai embora e não volta mais. Pai, assim como Yahushua mostrou a nós que ele veio para desfazer as obras do maligno, eu uso o poder e a autoridade que há no nome dele e desfaço toda a obra maligna que estava na vida desta pessoa. E a partir desse momento, como um fragmento de Yeshua, Pai, eu abençoo esta vida e determino prosperidade, saúde e vitória, bênçãos sem medidas, em o nome de Yahushua HaMashiach, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. A nossa congregação está localizada na Rua Eduardo Chaia, número 2899, aqui na cidade de Guarapuava, o bairro Boqueirão, de frente da nova rotatória. E neste Shabat, eu estarei orando forte pela sua vida, para que você seja liberto de toda a depressão. Neste Shabat, às 4 horas da tarde e também às 7h30 da noite, aqui na nossa congregação em Guarapuava. E ali na cidade de Turvo, eu estarei lá domingo, pessoalmente, estarei ungindo com azeite, estarei fazendo a imposição de mão sobre todos que ali estiverem, para que você seja curado de depressão, doenças psíquicas, doenças psicológicas. Você vai ser curado de toda depressão no nome de Yahushua HaMashiach. Se você sofre ou tem um parente que sofre com esse tipo de problema, venha ali na Rua Paraná, número 980, cidade de Turvo, no centro da cidade, do lado da casa de material de construção Extrapação. Eu aguardo você ali no nome de Yahushua HaMashiach.
Que o Criador dos céus e da terra te abençoe e te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. E nunca se esqueça, o teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.